O vandalismo dos seguidores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está assustando a população brasileira. É vandalismo para todo lado, eles fazem manifestações quase que diariamente em todas as cidades do Brasil, pequenas cidades, grandes cidades. Em todas as manifestações, eles promovem atos que realmente deixam as pessoas assustadas. Nós relacionamos aqui alguns deles dentre os mais notórios que aconteceram em grandes cidades e que mostram realmente que a esquerda está fora de controle, completamente descompensada e é capaz de qualquer coisa pelo poder. O primeiro deles, o primeiro desses momentos, desses atos de vandalismo que nós enumeramos aqui, diz respeito ao incêndio na estátua de Borba Gato, na zona sul de São Paulo. Eles justificaram, eram manifestantes do PSOL, portanto da esquerda mais ligada ao PT e ao Lula, manifestaram que Borba Gato seria um invasor, seria um usurpador, e um dos grandes violadores dos direitos das populações originais do Brasil, no caso as populações indígenas, o que é uma grande mentira. Ele se indispôs com a coroa, a qual ele representava em suas explorações pelo país, exatamente por conta dos excessos praticados contra os índios. Depois ele foi perseguido e foi condenado e foi se refugiar exatamente junto aos índios. Ele se tornou um grande aliado dos índios nas guerras contra o colonizador branco. Portanto, não se justifica o ato abominável. Além de tudo, contra a memória do Borba Gato. Além de tudo, você tem ali um patrimônio público. Se ele é uma estátua, se foi erguida com dinheiro público para marcar um período representativo da história do Brasil, tem que ser respeitada. Qualquer violação é dano ao patrimônio. Dano ao patrimônio é dano ao dinheiro do contribuinte. Outro incêndio foi na estátua de Pedro Álvares Cabral. Imagine você, nós estamos aqui por causa do Pedro Álvares Cabral, que foi se não o descobridor, mas pelo menos foi a pessoa que abriu as portas para a colonização europeia. É o descobridor do Brasil e era uma estátua de mais de 100 anos. Ela foi inaugurada no dia 13 de maio de 1900 para marcar mais um momento na história do Brasil, o quarto centenário da independência, aliás, do descobrimento do Brasil. É uma estátua que fica na zona sul do Rio de Janeiro, no Largo da Glória, e ela realmente é uma estátua artística, foi feita pelo escultor mexicano Rodolfo Bernadelli, que na época morava no Brasil. E eles tocaram fogo na estátua do Pedro Álvares Cabral, assim sem ver nem para quê, alegando que ele também era um usurpador, um violador dos direitos da população brasileira. Na verdade, o Pedro Álvares Cabral foi um colonizador do Brasil, foi o descobridor do Brasil. E a argumentação para tocar fogo na estátua do Pedro Álvares Cabral é a luta contra o marco temporal dos povos indígenas. E através desse projeto de lei 490 que fixa, que determina realmente a questão da Constituição Federal. Após 5 anos da Constituição Federal, todas as terras indígenas demarcadas entre 1988 e 1993, então seriam estas as terras pertencentes aos indígenas. Os indígenas, eles acham que deve ser fora de qualquer marco temporal, né? Qualquer período, a partir do descobrimento, é período para, havendo a origem efetiva, a comprovação da origem efetiva, eles possam fazer essa demarcação territorial. E quem são os índios? Aí é que está, porque tem uma lei federal que diz hoje que qualquer pessoa pode se autodeclarar indígena. Se eu for descendente de índios, e como somos todos nós aqui no Piauí, no Nordeste e no Brasil, eu posso chegar e dizer, olha, eu sou índio. E ali eu já tenho direito a uma determinada parcela de território, se eu me juntar com outros, principalmente. Nós temos, inclusive, situações aqui parecidas, lá na região de Bom Jesus, Uruçuí, na região sul do estado do Piauí, inclusive com o apoio do governo do estado do PT. Bom, esse foi o segundo caso da estátua do Pedro Álvares Cabral. Nós tivemos ainda um outro caso, que foi em frente ao Palácio do Planalto, no dia das comemorações do Dia do Soldado, dia 25 de agosto, os índios pegaram um caixão, 10 metros, tocaram fogo nesse caixão, em frente ao Palácio do Planalto. Segundo eles, esse caixão representava o presidente Jair Bolsonaro. Imagine você que eles podem tudo. Eu quero imaginar se fosse algum seguidor do presidente Jair Bolsonaro tocando fogo num caixão de 10 metros para criticar alguma personalidade política do Brasil, do Congresso Nacional, ou do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo os opositores do presidente, o que a imprensa internacional não estaria dizendo. São os fascistas, são os nazistas que pregam a mortandade, que pregam o extermínio físico dos adversários, são os milicianos. Então,
foi isso que aconteceu em frente ao Palácio do Planalto. No Dia do Soldado, eles tocaram fogo nesse caixão, um verdadeiro absurdo, quer dizer, o desrespeito ao soldado brasileiro, principalmente porque o soldado brasileiro, independente do que tenha acontecido no momento mais recente das relações de poder no Brasil, isso aí não tem a ver com a questão do regime militar, porque o regime militar era de comandos militares, eram de generais, eram governos que foram considerados totalitários. O que a gente tem que ver no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, é o papel que a FEB teve, a Força Expedicionária Brasileira, na libertação do mundo, lutando contra o nazismo, lutando contra Hitler, contra Mussolini e contra os japoneses que na época formavam o eixo do mal. Nós fizemos parte do bloco dos aliados e fomos para a Segunda Guerra, o nosso pracinha heróico da FEB, para libertar o mundo. E é tratado dessa maneira. No Dia do Soldado você coloca fogo num caixão para realmente agredir a figura do presidente da República e agredir também no Dia do Soldado a figura do bravo lutador da FEB, do soldado brasileiro. Então, recentemente, o ex-presidente, dando uma entrevista na Rádio Metrópole em Salvador, na Bahia, ele disse que se voltar ao poder vai regular os meios de comunicação. O que é que significa regular os meios de comunicação? Controlar a mensagem que é emitida por emissoras de rádio, de televisão, pelos portais de notícias, todas aquelas mensagens, todas aquelas notícias que forem do desagrado do PT, e se o Lula for presidente do próprio Lula, o veículo terá sua atividade encerrada, terá sua licença cassada, será fechado, será empastelado. Quer dizer, vou regular os meios de comunicação, disse o ex-presidente. Então, para mim, esse é mais um ato de vandalismo, agora representado pelo próprio possível candidato do PT nas eleições de 2022. Enumeramos aqui 4 atos de vandalismo e se você tiver mais alguma informação, pode deixar nos comentários que a gente faz um vídeo posterior. Eu estou fazendo esse vídeo aqui bem rápido, hoje as condições estão bem precárias, né? Aqui no município onde eu moro, Altos, no Piauí, nordeste do Brasil, fica a 40 e poucos quilômetros da capital Teresina, mas estamos sem água há 3 dias e estamos também sem internet desde o último domingo, tudo por conta de uma tempestade que aconteceu na última sexta-feira. Eu deixei um vídeo para você que é nosso seguidor aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Se inscreve no canal, ative as notificações, eu agradeço a você. Vamos adiante, Tony Rodrigues, Além da Notícia.